Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, e no meu coração. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse tempo da Quaresma, a palavra de Deus nos coloca num estado de questionamento de como nós temos vivido a nossa vida. E é exatamente para isso mesmo. Porque para celebrarmos bem a Páscoa, que é passagem, e aí a gente entender a Páscoa, que daqui a pouco nós vamos celebrar, a passagem das trevas para a luz, da vida velha para a vida nova, da morte para a vida. Isso requer de nós posicionamento, isso requer de nós verdadeiramente uma averiguação da nossa vida, para que nós também ressuscitemos com Cristo, abandonando as obras mortas, as obras da carne. E para isso a igreja, na sabedoria e instruída pelo Espírito do Senhor, ela organiza a sua liturgia exatamente para nos levar a um confrontamento e para que nós percebamos nesse confronto da palavra de Deus conosco, com a nossa vida, com a maneira que nós temos vivido, e nesse confrontamento nós temos a oportunidade de averiguar se nós vivemos aqui sobre esse mundo, sobre o padrão celeste ou sobre o padrão terrestre. E aí, a gente pode usar uma outra palavra para definir o que o padre agora acabou de falar. Se nós estamos no sistema de Deus ou se nós estamos no sistema do mundo. A palavra vem nos confrontar. E algo importante na caminhada do povo de Deus, e aí nós vemos desde lá, nos nossos primeiros pais, Adão e Eva. No início, lá na criação, quando Deus cria o primeiro ser humano, ele já coloca lá a marca que Deus coloca lá naquele momento, no livro do Gênesis. Ele já diz como deveria o homem caminhar sobre essa terra. Porque o homem sempre seria provado na dimensão do amor a Deus. Porque Deus diz para Adão o seguinte: olha, vai lá no capítulo 2 do livro do Gênesis, no versículo 16, se você tem aí a sua Bíblia. Só para a gente aprender a manusear cada vez mais a Sagrada Escritura. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 16. O Senhor Deus deu-lhe uma ordem, dizendo: podes comer de todas as árvores do jardim,
Mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não deves comer, porque no dia em que dele comerdes, com certeza morrerás. A sentença foi dada, juntamente com a ordem. Adão, o seguinte, você pode comer de todas as árvores do jardim, mas se você comer da árvore do centro do jardim, você vai morrer. Então, desde o início, Deus nos propõe uma vida de profunda obediência. Mas desde o início nós vemos uma tendência no ser humano, e a partir dos nossos primeiros pais, uma tendência de autossuficiência, de querer fazer as coisas da própria cabeça, do seu próprio jeito, sendo que Deus enviou para nós um padrão a ser vivido sobre essa terra, uma maneira de se viver. E a primeira leitura da missa de hoje nos fala disso. Ela nos coloca exatamente nessa dimensão. Ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir. Aqui está o padrão celeste. Deus enviou leis e decretos para que o ser humano os obedeça, os viva. Mas simplesmente como uma imposição, não. Como uma atitude de amor a esse Deus. É porque eu amo, e é porque eu me descubro e me sinto amado por Ele, que eu sei que aquilo que Ele propõe nas suas leis e nos seus decretos é o melhor para mim, é o melhor para a minha caminhada, é o melhor para a minha vida. E aquela frasezinha dita lá para Adão, aquela conclusão: se comerdes, morrereis. É uma condição. Por isso que o apóstolo Paulo, depois, na sua reflexão, ele vai dizer: o salário do pecado é a morte. Exatamente porque foi a morte que entrou lá no princípio, e a realidade do pecado vai nos conduzindo para uma morte eterna. Quando nós aceitamos, quando nós acolhemos, quando nós somos autossuficientes e queremos fazer tudo da nossa maneira, da nossa vontade. E aí Deus hoje, na primeira leitura, no livro do Deuteronômio, Ele vai dizer que é sábia e inteligente a grande nação que se deixa guiar pelas leis e pelos decretos do Senhor. E aí, saindo do macro e vindo para o micro, é sábio o homem e a mulher que se deixam guiar e que obedecem os decretos e as leis do Senhor, porque são justos. São leis e decretos justos. Se você for pegar lá as tábuas da lei, e a gente tem que entender isso, quando Deus deu as tábuas da lei para Moisés, lá no monte, Deus entregou 2 tábuas. No primeiro momento eram 2 pedras talhadas. E a primeira pedra tinha os 3 primeiros mandamentos que estavam referindo a Deus. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo, guardar domingos e festas, não tomar seu santo nome em vão. A segunda tábua, que são os outros 7, não estão relacionados a Deus, estão relacionados ao homem, que é aquele segundo mandamento que vocês disseram aí: ao próximo como a ti mesmo. Então aí está resumido os 10: amar a Deus sobre tudo. Então eu vou honrar o nome dele, eu vou guardar os dias santos, o domingo, vou honrar Deus nesse dia, vou entregar-me a Ele. Vai ser um dia de cântico, de alegria, de júbilo, porque foi o dia que Ele fez para nós. E ao próximo, são 7 mandamentos referidos ao ser humano, só 3 em relação a Deus, exatamente para nós medirmos aquilo que nós precisamos viver. E é verdadeiramente sábio e inteligente aquele que se deixa guiar pelos decretos do Senhor, pelas leis do Senhor. Esse sim caminha na sabedoria, esse sim caminha na bênção sobre essa terra, esse sim faz uma experiência de vida abundante sobre essa terra. E vida abundante não entenda só no material, mas uma vida abundante espiritualmente falando, uma vida livre, com o interior totalmente liberto das coisas dessa terra, e uma pessoa totalmente disponível para que Deus trabalhe.
E eu queria dizer para você, nessa terceira semana do tempo quaresmal, nessa terceira quarta-feira, nós temos refletido sobre a nossa caminhada nessa terra. Nós cristãos, Deus edificou a sua igreja, Ele enviou Jesus Cristo, Ele fundou a sua igreja em cima da pedra que é Pedro, para que nós fôssemos um sinal nessa geração, para que nós fizéssemos a diferença. E eu me pergunto, e pergunto para vocês, será que nós temos feito a diferença nessa terra, na nossa geração? Nós fomos edificados e criados por Deus, não para viver uma vida mais ou menos. Nós fomos criados e edificados por Deus, não para viver no mínimo. Nós estamos acostumados a viver no mínimo. Até mesmo, vamos olhar para dentro da Canção Nova. O mínimo é rezar um terço. E eu só fico no mínimo. O mínimo é fazer meia hora de adoração. Eu só fico no mínimo. Eu sou do mínimo. Mas é um treinamento que o mundo tem feito conosco. E o salário mínimo, ó, tudo é mínimo. E a gente vai aprendendo a dar o mínimo para Deus. Não tem mais esforço, sacrifício. E nós somos um povo chamado a fazer a diferença nessa geração. O nosso papel é iluminar esse mundo, é salgar esse mundo em todas as esferas. Me diga, se eu e você, olhando para a nossa vida, estamos sendo esse sinal onde nós estamos, no trabalho que nós desempenhamos na sociedade, na nossa vida familiar, na nossa vida de igreja, nós temos gerado um impacto nessa geração. Nós temos influenciado esta geração para o bem. Nós temos influenciado essa geração para a salvação, para aquilo que é certo. Nós que trazemos o nome de cristãos, nós que fomos batizados, nós temos influenciado as pessoas para o céu. Ou nós estamos absorvendo a cultura desse mundo, a maneira desse mundo viver, ao invés de nós estarmos semeando a cultura do reino. A gente vai se adequando, a gente vai se acostumando à vida nessa terra, nesse mundo. E nós não fomos chamados para isso. O nosso chamado é grande. O mistério de Deus sobre a nossa vida é grandioso. E Deus nos colocou aqui exatamente para isso, para nós fazermos a diferença. E aí vamos olhar para o todo, nas esferas políticas, econômicas, na educação, influenciando o comportamento da nossa gente, do nosso povo, estando no mundo, mas não sendo do mundo. Vivendo uma vida digna do nome que nós trazemos, de cristãos. Vivendo a palavra, vivendo o evangelho. Ser igual ao mundo é uma traição com o projeto de Deus para a nossa vida. Ele não nos colocou aqui para nós sermos igual a todo mundo e aquilo que se vive no mundo. Ele nos colocou aqui para fazer a diferença. Quando nós vivemos igual todo mundo vive, fazendo as mesmas coisas, nós estamos traindo o projeto de Deus. Meus queridos, olhe bem, 12 homens em um segredo? Não. 12 homens cheios do Espírito Santo, que encontraram Jesus, foram capazes de desbancar, pelo testemunho seguido, que foi tocando, até chegar em Roma, eles desbancaram um império com uma vida de santidade. Não foi no grito, foi no testemunho, foi numa vivência coerente do Evangelho, que questionou a estrutura daquele mundo, e depois toda a história da igreja, até um certo ponto, até 1600 e pouco, quando aí sim, aquilo que nós ouvimos começou lá no Tratado de Westfália. Tiraram a igreja, e aí a igreja, nós vamos agora caminhar como sociedade. Então, somos um Estado laico. Nós não ouvimos muito falar disso aqui? Já ouviram falar? Nós somos um Estado laico, então nós não temos que obedecer a lei de Deus, a igreja não pode influenciar nada. E aí começou a degradação moral dessa sociedade, porque se afastou dos princípios, da sabedoria, da inteligência, que o livro de Deuteronômio hoje está dizendo, e aí entrou nisso que nós estamos vendo aí. É carne fraca, é petrolão, e aí vai, porque a sociedade se afastou da lei de Deus.
E aqueles que estão lá e que se dizem cristãos, ao invés de estarem dando o testemunho que deveriam dar, estão frustrando o projeto de Deus para a vida deles. Claro, não generalizando, que tem muita gente séria. Mas aí, olhando para lá, eu olho para cá, eu olho para a minha vida. Eu olho para a minha caminhada. Nós precisamos definitivamente pôr em questão o nosso modo de viver. E eu estou desafiando você nessa quaresma. Deixa Deus entrar nos critérios da sua vida. Deixa Deus entrar nos critérios de avaliação do seu comportamento. Deixa Deus entrar nos critérios dos seus relacionamentos que você tem, das suas amizades. Deixa Deus entrar no critério, você que namora, no seu namoro, no seu noivado. Deixa Deus entrar e ser o critério do seu matrimônio, da criação dos seus filhos, da educação dos seus filhos. Deixa Deus ser o critério da sua vida. Não viva segundo as opiniões desse mundo. Não viva, eu estou desafiando você, cristão. Não viva como vivem todos aí fora. Não faça o que todo mundo faz. Em hipótese alguma, se justifique por aquilo que os outros fazem. É igual aqui na Canção Nova, vamos supor, eu sou membro da Canção Nova e o Wendel é membro da comunidade. E aí eu começo a olhar para o Wendel e falo assim, o Wendel não está vivendo aquilo que é proposto, por que eu tenho que viver? Isso é se justificar. Agora, o meu compromisso é com o Wendel ou é com Deus? O seu compromisso é com quem não dá testemunho na sua comunidade ou com Deus? Com Deus, não é com homens. Se os homens não vivem, se aqueles que deveriam viver não vivem, eu preciso viver. Você recebeu um chamado pessoal. Nós recebemos um chamado à santidade de vida. Nós fomos convocados por Deus para ser luz nesse mundo. Nós não podemos nos justificar diante do que as outras pessoas fazem. Se esse padre que vos fala, que Deus me livre, um dia cair, causar um escândalo, você presta contas a Deus, como eu devo prestar contas a Deus. Não é pelo que eu faço que você tem que medir a sua vida. Semana passada nós ouvimos no texto sagrado, faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Nós precisamos absorver a cultura do reino e salgar esta geração aonde nós estamos. Deixar Deus ditar as normas da nossa vida. Se Ele é o meu Senhor, Ele precisa ditar as normas da minha vida. Se Ele é o Senhor da minha vida, eu preciso seguir aquilo que Ele diz. Senão Ele se torna um ídolo. Quando nós não seguimos o Senhor, Ele é um Deus morto para nós. Quando nós dizemos que nós somos cristãos e nós não vivemos, desculpa. Não, eu fico com essa bobeira de pedir desculpa nada. Hein? Nós, quando não vivemos aquilo que é para ser vivido, nós estamos servindo a um Deus morto, porque é o Deus vivo, aquele que eu sirvo e adoro e é o meu Senhor, eu obedeço. Aqui eu não estou dizendo que você tem que chegar num nível de perfeição, senão daqui a pouco você vai ser arrebatado, né? Não estou exigindo de você perfeição, estou exigindo comportamento. Não estou dizendo que você nunca vai cair, mas que você se levante e arrume a sua vida. Porque eu conheço a minha fragilidade e sei da sua. Eu sei que eu sou ser humano. Ou você não é? Ou eu estou vendo um monte de anjo aqui? Acho que não, né? Tem asa aí? Dá uma olhadinha. Tem asa aí? Está vendo alguma asa? Também não. Estou vendo seres humanos. Mas se nós nos propusermos e nos posicionarmos diante de Deus, dizendo, olha, Senhor, eu quero seguir as suas leis, eu quero seguir os seus mandamentos. E cada vez mais eu vou avançando, vou amadurecendo, vou caminhando mais à frente, vou crescendo espiritualmente. Cada vez mais eu vou pedindo para Ele fé para eu viver aquilo que é o projeto dEle para a minha vida. E essa fé vai me possibilitando dizer não para o mundo, dizer não para o pecado, dizer não para aquelas coisas que me escravizavam. E aí eu começo a dar o testemunho, mas vem da fé, é uma experiência de fé. Se você está com a sua palavra aí, a carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, no versículo 6, vai dizer assim, ora, sem a fé
é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima deve crer que ele existe e recompensa os que o procuram. Mas lá um pouquinho para frente, depois que vai falar de Noé, vai falar de Abraão, vai falar de Sara, vai falar dos homens da Bíblia, lá no versículo 13, vai dizer assim: todos estes morreram firmes na fé. Não chegaram a desfrutar a realização da promessa, mas puderam vê-la e saudá-la de longe. E se declararam estrangeiros e peregrinos na terra em que habitavam. Os que assim falam demonstram estar buscando uma pátria. E se estivessem referindo-se à terra que deixaram, teriam oportunidade de voltar para lá. Mas agora, eles desejam uma pátria melhor. Isto é, a pátria celeste. Por isso, Deus não se envergonha deles, ao ser chamado seu Deus, pois até preparou uma cidade para eles. Nós temos que viver aqui com essa dinâmica de vida. Aqui não é a nossa pátria. Aqui não é a nossa morada definitiva. Nós estamos fazendo uma caminhada, e o caminho, diz o Dunga, se faz caminhando. E caminhando seriamente, com responsabilidade, com determinação, com propósito, com decisão. Mas é preciso caminhar. Segura na mão de quem está aí do seu lado. Balança a mão dessa pessoa e diga: é preciso caminhar, meu irmão. É quaresma. É preciso crescer espiritualmente. Balança a mão dele e diga: é preciso vencer o espírito do mal. No poder da palavra. No poder da oração. Na força dos sacramentos. Balança a mão dele e diga: porque você não é desta pátria. A sua pátria definitiva é o céu, querido. Então não se apegue a essa terra. E não queira ser dessa terra. Queira caminhar como alguém que entendeu tudo. Dá um sorriso para ele e diga: você é do céu, meu irmão. Entenda. E como que a gente cresce dessa maneira? Sendo amigos de Deus. Vivendo uma amizade, um relacionamento, uma comunhão. Querendo estar com Ele. Querendo receber dEle a graça. Querendo experimentar. A gente vê isso na vida dos santos. Estava lendo uma carta do Padre Pio antes de vir para cá, que ele escrevia para o seu diretor espiritual, o epistolário do Padre Pio. Estou lendo agora na Quaresma como leitura espiritual, e o Padre Pio escrevia para o diretor espiritual dizendo da amizade dele com Deus, do que ele experimentava de êxtase, do que ele experimentava de sofrimento e do que ele experimentava de consolação na hora da cruz e do desejo dele de morrer. Mas o desejo dele de morrer era simplesmente para ir para o céu? Aí que está a beleza. O desejo dele de morrer, ele dizia para o diretor espiritual: eu queria ir hoje. Não, ele diz assim: não simplesmente porque eu quero deixar essa terra e a minha responsabilidade, mas porque eu tenho medo de perder a salvação. Eu tenho medo de, no fim, eu não dar conta de permanecer fiel a Deus. Nós precisamos ter essa seriedade dos santos. E aqui seriedade não é ficar com cara feia, não é ficar murumbudo, com beiçudo, não é nada disso. Seriedade é levar Deus a sério, é levar vai dizer o texto sagrado: com Deus não se brinca, apesar de Deus brincar com a gente. Mas a gente não pode brincar com as coisas de Deus, com aquilo que é sério. A gente precisa levar Deus a sério, levar a palavra de Deus a sério. Caminhar com Deus em amizade, em comunhão. Viver a cultura do reino, aplicar o evangelho na minha vida de cristão. É abandonar a minha autossuficiência e me descobrir nada diante do tudo. Totalmente dependente dele. Eu sou dependente dele. Sem ele eu não consigo. É tão bonito ver, eu volto a dizer a vida dos santos, ver um Felipe Neri que acordava de manhã e dizia: Senhor, segura o Felipe, porque no fim do dia ele pode ter estragado tudo. É a consciência do nada, diante do tudo. E sem a graça eu não consigo. Sem a graça de Deus não há santidade. Sem a ministração
de Deus na nossa alma, da santidade de Deus, o gastar tempo na presença dEle, buscar a intimidade. Aqui eu estou falando para vocês, estou ensinando vocês o caminho das pedras. Intimidade, gastar tempo, querer estar com Ele, buscá-lo. Esses dias, um jovem falou para mim de umas situações que ele estava vivendo. Aí eu falei para ele: você quer uma receita? Sou médico da alma. Então, vai todo dia na Capela do Santíssimo, procure na missa diariamente, leia a palavra, reze o texto. Daqui um mês você me procura, que eu quero ver se você está vivendo a mesma coisa. Não vai estar vivendo, porque se abriu a graça. Só se for um sem vergonha mesmo. Com uma alma perversa. Porque se abrir o coração pode ser o maior sem vergonha. Se abre a fé, se abre a graça de Deus, se abre ao trabalho de Deus, Deus trabalha, Deus muda. Olha para essa criatura que vos fala. Todo dia eu me olho no espelho e falo: que obra maravilhosa que sou eu, Senhor. Não é porque eu me acho lindo, não. É porque Ele me arrancou do mundo das drogas. Ele me arrancou do mundo da prostituição. Ele me arrancou dos bailes funks do Rio de Janeiro. E olha o que Ele fez comigo. Eu não posso acreditar que Ele é capaz de fazer na sua vida. Só que você tem que entender que é sistema do mundo e sistema de Deus. Você tem que entender que você tem que ir para o lado certo, que não tem coluna do meio, não existe. O morno Deus vomita. O frio, aquele que é frio, ele ainda tem possibilidade de voltar a ser quente. Agora o morno não, porque ele está satisfeito de viver uma vida média. É medíocre. Ele acha que está bom. Ele acha que vir aqui na missa do clube e na missa do domingo e depois curtir todas lá fora, que ele está ótimo. Esse é o problema do morno. É morno. Nem é frio e nem é quente. O quente está no fogo, está com Deus, meu irmão. Só quer Deus, só quer o céu. O frio está lá, naquele gelo. Vem o fogo e derrete o frio. Agora o morno é o tíbio. É aquele que acha que está tudo bem. Muito bem. Do jeito que eu vivo. Eu até sou um cristão legalzinho. É esse. Esse é o morno que Deus fala na palavra do Apocalipse. E é interessante, porque às vezes a gente ouve o Apocalipse e acha que Deus está falando para o mundo. Ele está falando para a igreja. São 7 cartas a 7 igrejas que já estavam estabelecidas. Então ele não está falando para quem está lá no mundão. Não, ele está falando para quem está dentro da igreja. Que vive a vidinha medíocre, morna. Eu estou aqui sacudindo você para ver se você desperta nessa quaresma. Dizendo: vem viver como Deus deseja que você viva. Vem viver a vida abundante que Deus tem para você. O ladrão, vai dizer ele, veio para roubar, matar e levar à perdição. Mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Venha para esse Deus que é a palavra que se encarnou. Por isso que ele é o cumprimento. Ali está o Antigo e o Novo Testamento. Jesus é a palavra que se encarnou, a palavra que se fez carne. E quando nós buscamos essa palavra, nós encontramos uma pessoa chamada Jesus, e que muda a nossa vida, que toca nas áreas mais delicadas que nós trazemos e nos ensina a caminhar no caminho da felicidade. Eu quero terminar essa nossa partilha da palavra com um texto do século II, para envergonhar a nossa cara. Para você ver como os cristãos no século II viviam. E nós estamos em qual século? 21. Vamos ver se nós estamos vivendo desse jeito. Diogneto vai dizer assim: moram em cidades gregas, era o que tinha realidade, as cidades gregas e bárbaras. Moram em cidades gregas ou bárbaras, conforme as circunstâncias de cada um. Seguem os costumes da terra. Mas quais os costumes da terra? É bom entender. O modo de vestir,
porque eles não tinham como vestir de anjo, e os alimentos que eles tomavam, e quer em outros usos. Mas o seu modo de viver, vai dizer Diogneto, é admirável e passa aos olhos de todos como um prodígio. Eles habitam em suas pátrias, mas como de passagem. Eles têm tudo em comum com seus outros cidadãos, mas tudo suportam como se não tivessem pátria. Todo país estrangeiro é a sua pátria, e toda a pátria é para eles terra estrangeira. Eles são de carne, porém não vivem segundo a carne. Moram na terra, mas a sua cidade é no céu. Obedecem às leis estabelecidas, mas com seu gênero de vida, com seu modo de viver, eles superam as leis. Amam a todos e por todos são perseguidos. Condenam-nos sem os conhecerem. Entregam eles à morte e eles dão a vida. Eles são pobres, mas enriquecem a muitos. Tudo lhes falta e eles vivem na abundância. São desprezados, mas no meio dos opróbrios se enchem de glória. São caluniados, mas transparece o testemunho da sua justiça. Eles são amaldiçoados, mas ao invés de amaldiçoar, eles abençoam. Sofrem afrontas e pagam com honras, como se lhes praticam o bem e são castigados como malfeitores. Ao serem punidos, alegram-se, como se lhes tivessem dado a vida. Aí ele está falando da realidade daquela época. Os judeus fazem-lhes guerra, como a estrangeiros e aos pagãos. Os perseguem. Mas nenhum daqueles que os odeiam sabe dizer a causa do seu ódio. É assim que os cristãos viviam no século II. Geravam ou não geravam impacto na sociedade? Geravam. As pessoas olhavam e sabiam que eles eram cristãos. O comportamento deles, a maneira de tratar, a resposta que davam a tudo que eles viviam, dizia quem eles eram. Meus irmãos, isso não é um conto da carochinha de 1800 anos atrás. Essa é a realidade que Jesus nos chama a viver hoje. Agora, no século 21, nós também precisamos um dia ter algum irmão ou irmã que escreva uma carta dizendo como que os cristãos viviam no século 21. Como eles viviam no século 21. Eles geravam um impacto na sociedade, eles geravam um impacto em tudo que eles faziam, porque eles eram verdadeiramente discípulos de Cristo. Se você quer, feche os seus olhos, traz a sua mão sobre o seu coração. Jesus veio fazer com que a lei fosse totalmente cumprida. Ele não veio aboli-la. Mas agora eu queria e gostaria que você, com seus olhos fechados, dissesse para Deus que você quer ser uma profecia nesse mundo. Que você dissesse para Deus agora que você quer gerar esse impacto nessa sociedade. Que você não quer viver uma vida medíocre, o mínimo. Não! Que você quer ser aquilo que Deus quer. Fala para Ele agora, eu quero. E eu preciso de mais fé para isso. Fala para Ele, aumenta a minha fé. Vai pedindo para Ele agora, sem fé a gente não vai conseguir. Fala para Ele, aumenta a minha fé. Eu quero ser diferente, Senhor. Eu não quero ser como todo mundo nesse mundo vive. Eu não quero viver como todo mundo vive. Eu quero ser cristão. Eu quero ser ungido. Eu quero levar esse nome, o seu nome, Jesus, a todas as pessoas. Em primeiro lugar com a minha própria vida. Em primeiro lugar com a minha história. Em primeiro lugar com a minha maneira de olhar o mundo, de tratar as pessoas. Eu quero, Senhor, eu, Padre Roger, estou dizendo agora na sua presença, eu quero, Senhor, ser sal dessa terra. Eu quero ser luz no meio de tanta treva. Eu não quero ser mais um. Eu não quero ser mais um a ficar em botequim, a viver na bebedeira. Eu não quero ser mais um que curte e acha que está tudo bem.
só de ir na missa no domingo e viver uma vida totalmente distante daquilo que é o Evangelho. Eu não quero ser mais um medíocre, mediano. Eu não quero ser. Eu quero fazer a diferença nessa geração. Eu quero gerar impacto, questionamento. Eu quero ser pedra de tropeço, Senhor. Eu quero ser como os cristãos do século II, como Diogneto testemunha. Eles geravam impacto. As pessoas se impressionavam, porque a vida deles era austera, a vida deles era sincera, a vida deles era autêntica. Dá-me a graça da autenticidade, Senhor. Se eu perdi a autenticidade como sacerdote, se eu perdi a autenticidade, a originalidade como consagrado, eu quero recobrar a minha vida batismal. Eu não sou desse mundo, eu fui marcado para a eternidade, e a eternidade da vida eterna com o Senhor no céu, e não a eternidade no lago de fogo. O Senhor não me criou para isso, o Senhor me criou para o céu. E hoje eu aceito, Senhor, a sua vontade na minha vida. Eu aceito o seu querer na minha vida. Eu aceito ser quem eu devo ser. Eu digo sim, eu digo sim, eu digo sim ao Senhor. Se você diz sim, diga agora para Ele: eu digo sim, entra na minha vida, pede para Ele agora, transforma de verdade. Não dá mais para viver um ano do jeito que eu estava vivendo antes, Senhor. Eu digo sim, eu quero viver na verdade, na palavra, no chamado que o Senhor me faz a fazer a diferença nessa terra. Canta esse nome, declara esse nome santo. Cantemos juntos o nome do Senhor. Esse nome que nós seguimos, é a Ele que nós adoramos. Ele não é um ídolo, Ele é o Deus vivo. Ele não está morto, Ele está vivo. Ele se apresenta a nós nessa noite. Ele quer te encontrar, te transformar, te levantar das suas quedas, te curar das doenças espirituais e interiores. Deixa Ele te alcançar. Deixa esse nome santo transformar, quebrantar o seu coração endurecido, acostumado a viver no mais ou menos, no mínimo. Deixa o Senhor incendiar agora o seu coração. Canta o nome dele mais uma vez. Deixa esse nome transformar. Nome que está acima de todo nome, perante o qual todo joelho se dobra e toda língua confessa, para a glória de Deus Pai, seu louvor, que na verdade Jesus Cristo é o Senhor. Que Ele seja o Senhor da sua vida, nesse momento em que você declara o nome dEle, onde os infernos tremem diante desse nome, aonde os corações se rendem perante esse nome santo. Canta para terminar. Jesus, eu estou aqui, Jesus, transforma-me. Jesus, maravilhoso, mais belo entre os filhos dos homens. Diga obrigado para Ele pela chance que Ele está te dando. Se um dia que você tiver que prestar contas diante de Deus, Deus vai te lembrar dessa noite, de tudo que você ouviu. Então agradeça a Ele pela oportunidade de você ter escutado a verdade. Agradeça a Ele pela oportunidade que Ele está te dando de colocar a vida em ordem nessa quaresma. O passo de conversão que Ele está permitindo você dar. Diga para Ele: obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de mim, porque o Senhor acredita em mim. Obrigado porque o Senhor investe em mim. Obrigado porque o Senhor tem vida nova para mim. Muito obrigado. A Ti o louvor, a honra, a glória, a adoração. Seja bendito o Seu nome, Deus. Seja engrandecido o Seu nome. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. CançãoNovaPlay.com. Assine já!